Estamos de volta com Novos Tempos, que hoje está discutindo as ocupações urbanas. Acompanhe um pouco mais sobre o assunto na reportagem dessa edição. As ocupações urbanas são formadas por grupos organizados de pessoas sem casas que passam a viver em áreas que não têm função social. Na capital, algumas das mais expressivas estão numa área verde da Granja Werneck, bairro da Zona Norte. Na região da Mata do Isidoro, em Belo Horizonte, são 3 ocupações: Rosa Leão, Vitória e Esperança. Cerca de 8.000 famílias estão no local. Nossa visita foi a Rosa Leão, onde conhecemos um pouco da história do local e de quem mora ali. A ocupação Rosa Leão, ela começou em abril de 2013. Esse terreno era um terreno abandonado, não cumpria a função social da terra, onde milhares de famílias viu a oportunidade de sair do aluguel e da humilhação que é morar de favor e veio ocupando esse terreno espontaneamente. A partir daí que a gente foi pedir a ajuda dos movimentos sociais, que é os Brigadas Populares, MLB e CPT, que veio nos ajudar a nos organizar. Temos um projeto urbanístico em andamento, temos espaços coletivos, igual um barracão comunitário, onde acontece cursos, aulas, reuniões, uma cozinha comunitária, banheiro comunitário, um espaço para a Igreja Católica. Então, assim, a gente vem se organizando com um bairro de acordo com as pessoas que nele moram. Então, vai ser um bairro que vai suprir a necessidade das pessoas que aqui estão. Existe uma liminar na Justiça que determina a desapropriação das famílias, mas ela está suspensa. A proposta do governo é a de construir conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida na região. Hoje tem essa desculpa de despejar para construir. Isso é uma coisa surreal. Você vai quebrar para construir, né? É muito estranho, porque a Prefeitura de Belo Horizonte mais vai gastar para o despejo do que para construir moradia para o povo. Muitas histórias se cruzam na ocupação. Pessoas que hoje têm lugar para morar, mas continuam sem acesso aos direitos básicos. Morar numa ocupação não é fácil, porque os direitos fundamentais são negados, água, luz, esgoto, saneamento, etc. Então, assim, os fundamentais, saúde, o posto não atende as famílias das comunidades. Então, os direitos fundamentais é negado. Então, morar na ocupação é porque, de fato, precisa, não porque acha divertido. Michele é mãe de 3 filhos e um deles nasceu na ocupação. Ela chegou ao local por meio de um amigo. Quando eu vim para cá era de lençol, de edredom, que eu tive que fazer de edredom, sabe? Porque eu não tinha condições, meu marido estava desempregado. Aí a gente fez a casa de edredom e colocamos todo mundo, 2 irmãos meus, minhas 2 meninas, e viemos de Malicuia. Ela é a única da família que tem emprego e luta para que o marido, 2 irmãos e os 3 filhos vivam bem na casa feita de tapume. O mais importante é que eu tenho a minha casa para me morar, né? Não é de alvenaria ainda, mas eu tenho minha casa para me morar, com muita luta. Wanda chegou quando a ocupação tinha apenas 1 mês. A dona de casa levou o marido, os filhos casados e os netos para morar com ela. Pela primeira vez, há uns 2 anos, né, que eu posso contar, uns 2 anos e pouco, que eu sei o que é ter a minha própria casa. Aí eu sei que eu tenho a minha casa, porque aluguel não é casa, porque na mesma hora que você está morando em determinado lugar, você já tem que mudar, porque às vezes o aluguel sobe e você não tem condições de pagar. Antes eu tirava do dinheiro da própria cesta básica, da própria alimentação para pagar o aluguel. Histórias parecidas de pessoas que dizem não ter tido a chance de possuir uma casa própria. E minha mãe morreu sempre falando, eu queria tanto deixar uma casa para meus filhos, né, que uma casa com um lote maiorzinho, que aí podia reunir todo mundo para poder não pagar aluguel. São pessoas que antes tinham que escolher entre dar alimentação para o seu filho e pagar aluguel. Hoje eles têm condições de dar alimentação para o seu filho e ainda conseguir melhorar sua casinha aqui dentro. Se esse sonho que eu realizei não pude contar para minha mãe e que eu acho que é meu, se ele cair, eu caio junto. Frei Gilvander, fala pra gente como é que está a situação atualmente da ocupação Isidora. Está na Justiça, essa decisão de desocupação, não sai, como é que está atualmente? Oi, Fernanda. Está na Justiça e está na luta política real, né? Primeiro, é uma alegria muito grande ter a companhia do Padre Pide, né? O Padre Pide
dedicou mais de 3 meses do seu tempo e do seu amor aos pobres e fez uma pesquisa criteriosa aí em vários cartórios de Belo Horizonte, Santa Luzia, apurando a documentação, a cadeia dominial lá dos terrenos da Isidora, né? E comprova realmente que tem indícios seríssimos de grilagem de terras, de documentos falsos, uma coisa muito complicada. Mas, Fernanda, então, na Isidora, para lembrar bem, são 3 ocupações, né? Rosa Leão com 1.500 famílias, Vitória com 4.500 famílias e a ocupação Esperança com 2.500 famílias. 8.000 famílias em 3 ocupações que fazem uma caminhada conjunta. Nós falamos com a 3 em 1, é tipo uma Santíssima Trindade, né? E qual que está o ponto? Continua a queda de braço, porque o prefeito de Belo Horizonte, o governo de Minas e a grande construtora direcional continuam insistindo em despejar, mas o povo das 3 ocupações não aceita, em hipótese alguma, despejo, e já deixou claro, por A mais B, que estão rezando e implorando para que o governador Pimentel não perca a sensatez e não autorize despejo forçado, porque senão vai ser um massacre de grandes proporções. Isso não é baderna e não é ameaça, isso já está comprovado que o povo prefere morrer na luta do que ser despejado de lá, por vários motivos, né? Primeiro, que o terreno estava abandonado. Segundo, porque o povo não suporta mais a pesadíssima cruz do aluguel, humilhação infernal. Terceiro, que a especulação imobiliária está fazendo os aluguéis subirem demais. Quarto, que são comunidades em franco processo de consolidação, né? Lá nas ocupações da Isidora já tem cerca de 5.000 casas construídas ou em construção, de alvenaria. Então, só aí o povo já investiu cerca de 50 milhões de reais e está devendo a metade disso, porque os idosos, os aposentados pegaram dinheiro emprestado, consignado, né? Já tem o senso de pertença, né? Então, nós estamos tocando para frente aí uma duríssima mesa de negociação com o governo de Minas, na esperança de que chegarmos a um bom termo, né? Uma solução justa, digna, né? Porque outro motivo é que não tem cabimento você derrubar 4.000 moradias para fazer 9.000 apertamentos, né? Em prédios de 8 andares, sem elevador, apenas 44 metros quadrados. Então, isso o povo não considera moradia digna, né? Frei Gilvander, eu queria que você falasse de outras presenças das religiões, das igrejas, dos movimentos sociais, das ONGs. Quem está apoiando essa luta e somando aí com solidariedade a luta dessas famílias? Divar, ótima pergunta, porque a questão da injustiça habitacional hoje ela é tão séria que quem é pessoa de boa vontade se comove com essa situação e se associa. E hoje a luta está sendo uma luta organizada e tem várias forças. Por exemplo, temos movimentos sociais idôneos, tais como as Brigadas Populares, o MLB, Movimento de Luta nos bairros, vilas e favelas, a Comissão Pastoral da Terra, que há 40 anos luta pela reforma agrária, mas nos últimos 15 anos sentiu-se no dever também de abraçar a luta pela terra nas cidades também. Nós temos a Associação dos Arquitetos Sem Fronteiras Brasil, que congrega cerca de 80 professores e estudantes de várias universidades que acompanham, fazendo plano urbanístico das ocupações. Nós temos um grupo de advogados, cerca de 20 advogados reunidos no coletivo Margarida Alves, de assessoria jurídica popular, que por amor ao próximo está na trincheira jurídica, né? Nós temos professores, estudantes de várias áreas, de várias universidades, da UFMG, da PUC Minas, Centro Universitário, Ciências Médicas, Newton Paiva, Pitágoras e tudo, em programas de extensão, estabelecendo parcerias com as ocupações, e aí eu levo os estudantes para lá, pela convivência, é coisa boa demais. Temos, por exemplo, a participação das igrejas, né? Nosso arcebispo Dom Valmor, Dom Joaquim Moll, os outros bispos, padres, pastores de outras igrejas participando também. Então, assim, é uma grande rede de apoio que cria um cinturão de proteção, né? Que causam... temos também a participação firme e aguerrida do Ministério Público, área dos direitos humanos. Temos a participação firme também e aguerrida da Defensoria Pública de Minas Gerais, área dos direitos humanos, e também da Defensoria Pública da União,
né, quando envolve os casos relativos a alguma entidade, tipo a Caixa Econômica Federal agora, que tem projeto Minha Casa Minha Vida, na Isidora, então a DPU, Defensoria Pública da União, está lá também. Então, em síntese, é uma grande rede, é uma grande sinfonia que a gente faz na luta. Frei Gilvander, que alegria essa conversa aqui com você no Novos Tempos. É pena que o nosso tempo passou depressa, né? O tempo voa, mas a luta vai continuar, né? Exatamente, estamos juntos nessa luta. Como vimos, não dá para conhecer uma realidade social sem dela se aproximar. Quem se encontra hoje em situação de ocupação são pessoas como eu e você. E ainda que muitos tentam socialmente negar, esconder, invisibilizar ou criminalizar, cada uma dessas pessoas tem um nome, uma história e sonhos de felicidade. Acontece, meus amigos e amigas, que elas são vítimas excluídas da sociedade e da mesa da cidadania. Somente com políticas públicas que garantam o cumprimento da Constituição e com a construção de uma sociedade justa e inclusiva, não teremos no futuro necessidade de novas ocupações. Bom, por hoje é só. Fique com Deus. Fernanda, é com você. Novos Tempos é feito pela PUC-TV Minas em parceria com o Ânima, o Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. Nós voltamos na semana que vem com mais debates importantes para você. Até lá, tchau!